Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia para estarmos lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Só esses dois versículos, né? A princípio, nós vamos estar lendo. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Aqui está, Senhor, o Teu povo reunido em mais uma noite, reunida em mais este culto em Teu nome, a fim de ouvirmos, Papai, e recebermos aquilo que só o Senhor pode fazer por nós aqui neste lugar. Contempla-nos, Senhor, nesta hora. Purifica-nos, Senhor, de todo pecado. Se houver, Papai, algum intento de Satanás contra o Teu povo aqui neste lugar, nesta noite, que venha cair por terra nesta hora. Todo levante do inimigo, toda astúcia de Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Fala conosco, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Jesus pode aplaudir o nome do Senhor, porque só Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, já tem um tempo que Deus ele tem colocado no meu coração para ministrar essa palavra, né? Acredito que vai falar com alguns irmãos, com todos nós, né, na verdade. E talvez seja uma palavra que os irmãos não esperam, não imaginariam que eu iria pregar uma mensagem relacionada a isso, mas eu creio que é o que Deus ele tem para falar conosco aqui nesta noite. Uma palavra muito pertinente, uma palavra muito importante para as nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que nós que caminhamos pela fé e seguimos a Jesus e andamos pela Sua palavra, em primeiro lugar na nossa vida, aquilo que é de mais importante, sem comparação com qualquer outra coisa, é a salvação da nossa alma. Nós sabemos que de tudo o que nós recebemos como promessa da palavra do Senhor, não há nada mais importante do que a eternidade. Aonde nós vamos passar a eternidade e a quem pertencerá a nossa alma. As coisas da eternidade são aquilo de mais importante que nós temos, e a respeito da nossa salvação é o que nós mais temos que ter zelo, porque a nossa alma ela é eterna. E no final da nossa jornada só dois caminhos estarão diante de nós: ou o céu ou o inferno. Ou a gente caminha pelo caminho estreito que conduz à salvação, ou a gente está dando passos largos pelo caminho que é espaçoso, mas que vai conduzir ao lago de fogo e enxofre, que é o inferno, né? Nós sabemos que o mais importante, irmãos, é a salvação da nossa alma. Nada se compara com a eternidade da nossa alma, que nós temos que zelar a respeito da nossa salvação. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando nesta noite, ela vai falar sobre o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa saúde. Glórias a Deus. O texto que nós lemos, irmãos, aqui em 1 Coríntios 3, diz, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aqui Paulo está dizendo, irmãos, que o tabernáculo que o Espírito Santo de Deus habita não é um templo erguido por mãos humanas.
O Espírito do Senhor não habita entre quatro paredes, entre paredes que foram erguidas por mãos humanas. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, ele não reside em templos feitos pelas mãos do homem. Nós estamos aqui nesta noite, reunidos aqui neste culto. O Espírito de Deus está entre nós, mas ele não habita dentro dessas paredes. Quando nós vamos embora, o Espírito Santo não reside aqui em todo momento. Ele vem aqui porque nós estamos aqui, ele opera aqui porque a igreja do Senhor se reúne aqui. Mas quando nós vamos embora para a nossa casa, o Espírito de Deus não permanece aqui. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Pastor, então aonde que o Espírito Santo habita? O Espírito Santo, ele habita naquilo que é o templo de Deus. E o templo de Deus, o templo do Espírito, é o nosso corpo, é a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que destrói o templo de Deus, que sois vós. O nosso corpo, a nossa vida, o nosso corpo é o tabernáculo onde o Espírito de Deus ele mora. Porque quando a gente vai embora do culto, o Espírito de Deus que reside dentro do meu e do teu coração, ele vai conosco. Quando o culto termina, o Espírito Santo, ele acompanha até o último crente, não morando fora dele, mas morando e habitando dentro do seu coração. Por isso que a palavra do Senhor aqui nos diz que aquele que destrói o templo do Espírito, aquele que destrói o seu corpo, aquele que destrói a morada do Espírito, que é o seu corpo, Deus o destruirá naquele dia. O nosso corpo, irmãos, não pertence a nós. Sabia disso? O meu e o teu corpo a gente usa, é emprestado, mas o corpo não é nosso. A Bíblia diz que o corpo é o templo de Deus, e se a gente destrói o corpo, nós estamos destruindo o templo do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá naquele dia. Irmãos, agora eu quero perguntar, será que nós estamos cuidando ou destruindo o templo de Deus? Será que a gente está zelando da nossa saúde? Será que estamos cuidando do nosso corpo, que é o templo de Deus, ou a gente não se importa com o nosso corpo, não se importa com a nossa saúde? Se a gente vive uma vida desregrada, não se preocupa com a nossa saúde, não se preocupa com o nosso corpo, se a gente destrói aquilo que não nos pertence, naquele dia a Bíblia diz que Deus também nos destruirá, porquanto o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo não foi feito por mãos humanas. O nosso corpo não foi feito pelas mãos do homem. Sabe quem que modelou o seu corpo? Foi o próprio Criador, quando lá no Jardim do Éden, ele vai pegar do pó, do barro, vai dar forma a um corpo humano e vai soprar nas suas narinas. E a partir daquele momento, o homem passa a ser alma vivente. Quem fez o corpo do homem com as suas próprias mãos foi Deus. O próprio Deus formou o corpo do primeiro ser humano. Por isso que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no templo que foi formado pelas suas próprias mãos, o nosso corpo. Glórias a Deus. Não devemos nos entregar aos vícios e nem àquilo que destrói o templo do Espírito de Deus. Irmãos, quando a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos entregar àquilo que destrói o templo de Deus, significa que nós não podemos entregar ao nosso corpo aquilo que vai fazer mal para nós mesmos. Por que a igreja prega, os irmãos pregam, a palavra prega contra o vício, contra a prostituição, contra as drogas? Por que nós não apoiamos essas coisas? Porque tudo isso lá na frente vai trazer consequências graves para a nossa saúde. Já viu como que é um corpo de uma pessoa que tem vício em drogas? Já viu como que é a saúde de uma pessoa que se entrega ao vício da bebida? Morre muitas vezes até antes do tempo, até de cirrose hepática, o rim do fígado não suporta a pressão de todos os dias ingerir álcool no corpo. A pessoa está se autodestruindo, a pessoa está destruindo o templo de Deus, não está cuidando do seu corpo e nem da sua saúde. E aquele que não cuida do que é do Senhor, vai ter consigo uma consequência. A Bíblia diz que se nós destruirmos o templo de Deus, Deus o destruirá naquele dia.
O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18 diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos fugir da embriaguez, da bebida, do álcool, daquilo que prejudica o nosso corpo. Irmãos, se a bebida fizesse bem para nós, se a droga fizesse bem para nós, teria na Bíblia que seria permitido, mas a Bíblia diz que nós não podemos nos entregar aos vícios da carne, aos vícios desta vida, porque vai prejudicar a nossa saúde. Irmãos, se quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá naquele dia. E quem cuida do templo de Deus? E quem zela do templo de Deus? E quem zela da sua saúde? E quem zela do seu corpo? Nós temos que pensar, nossa, será que eu tenho cuidado de fato do meu corpo? Irmãos, sabe aonde eu quero chegar? Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Tem gente que passa 15, 20, 10 anos, nunca fez um exame de check-up para ver como é que está a sua saúde. Nunca se preocupou em fazer um exame de colesterol. Eu trabalho na saúde, irmãos, eu sei como que é. Nunca se preocupou para ver como que está a glicemia no sangue. Às vezes está até pré-diabético, está correndo risco, às vezes até de ter um problema cardíaco lá na frente. Mas a pessoa não se preocupa, não está nem aí. Mas não tem problema. Vamos viver, vamos tocando barco. A saúde está só debilitando, a saúde está só indo de mal a pior, a pessoa não se preocupa. A pessoa não quer cuidar do seu corpo, não quer cuidar da sua saúde. E não entende que o seu corpo não pertence a você. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide da sua saúde. Cuide daquilo que Deus deixou sob a sua responsabilidade. Porque naquele dia nós teremos que dar contas ao Senhor para com aquilo que nós fizemos com o templo do seu Espírito. O templo de Deus habita no nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Senhor. Se a gente não zela do corpo de Deus, não cuida da saúde, como o Espírito de Deus vai habitar em nós? Irmãos, tem horas que nós nos auto-sabotamos. Eu vi um testemunho recentemente de um pastor, irmãos. Quando ele tinha uma certa idade, ainda não era velho, estava ali, creio eu, próximo dos seus 45, 50 anos de idade, ele contando esse testemunho para um outro irmão que estava com a saúde mais ou menos, estava acima do peso, estava com os problemas sérios. E esse pastor contando para esse irmão, ele diz assim, quando eu tinha tantos anos, eu morri. E o pastor ficou curioso, mas como assim você morreu? Eu morri. Eu tinha tantos anos de idade, eu era novo, morri. E quando eu morri, eu me vi nos céus diante de Jesus. E quando eu cheguei diante de Jesus, ele era um pastor, foi crente a vida toda servindo ao Senhor. Mas quando ele se encontrou diante de Jesus, Jesus falou para ele assim, olha, você é um suicida. E ele falou assim, mas como assim, Senhor? Eu te servi a vida toda. A vida toda eu andei nos teus caminhos. Jesus falou para ele assim, não, você é um suicida, você não cuidou de si mesmo enquanto estava sobre esta terra. Do que adiantou você fazer tanta minha obra, você pregou tanto, participou de vigílias, você foi para monte, mas você não dava descanso para o teu corpo, você não dormia direito, você não se alimentava direito, aquilo que era para ser estendido na sua vida foi abreviado, porque você não cuidou da sua saúde. Olha que grave, que sério. Irmãos, Deus se preocupa tanto com o seu povo, com o corpo, com a saúde do seu povo, que lá em Levítico capítulo 11, Deus vai trazer para o povo aquilo que eles podiam e não podiam comer. Muitas coisas Deus privou o seu povo lá no deserto de comer, tinha coisas que eles podiam e não podiam. E hoje, irmãos, o diabetes está batendo lá nos 150. E o que a gente faz? Vamos passar ali no barzinho, comprar um docinho. O colesterol está cada vez mais alto. O que a gente faz? Vamos comer um churrasquinho todo dia, vai comer uma gordurinha. O fígado está complicado, o fígado, mas não quer saber de tomar um copo d'água. Um rim, né? Não quer tomar um copo d'água. Os rins estão cheios de cálculo, cheio de pedra. Vamos tomar refrigerante, vamos fazer isso, vamos fazer tudo que a gente tem vontade, não tem problema. Será que não tem problema, irmãos? A Bíblia diz que aquele que não cuida do templo de Deus, que é o vosso corpo, Deus o destruirá naquele dia. E a gente não pensa nisso.
A gente pensa, mas a alma, é verdade. A nossa alma, ela tem que estar firmada no Senhor. Mas e o nosso corpo? Se a gente não zela do nosso próprio corpo, como que nós faremos a obra do Senhor amanhã? Sabe quem que permanece fazendo a vontade de Deus, permanece nos caminhos do Senhor? Aquele que tem saúde. Porque aquele que não tem saúde não tem força nem para sair evangelizar. Tem horas que está no hospital, tem horas que está passando mal na casa. Por quê? Porque não é só cuidar da alma. A alma em primeiro lugar. Mas e a nossa saúde? E o nosso corpo? E a nossa alimentação? E como que estão os nossos exames? Irmãos, temos que cuidar da nossa saúde. Glórias a Deus. Olha o que diz aqui, ó, Gálatas 5:19. Ah, pastor, mas Deus não se preocupa com o corpo. Deus não quer saber do meu corpo. Será, irmãos? Olha o que diz aqui, ó, Gálatas, capítulo 5, a partir do 19. Olha que interessante. Gálatas 5, a partir dos 19, diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias. Olha o 21. Invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a essa, das quais vos escrevo, como já antes vos disse, que os que cometem tais obras não herdarão o reino de Deus. Dentre as coisas que as pessoas fazem que vão perder o reino de Deus está glutonaria. Quem sabe o que é glutonaria? Gula. Quem come demais. Quem está saciado e continua empurrando comida para dentro. Já está um pouquinho acima do peso. Mas não quer nem saber. Vamos comer, vamos colocar para dentro. Bebedices, aquele que se embriaga, vive bebendo por aí, não sabe nem o que está bebendo. Vamos beber, vamos. Irmãos, isso é tão sério que recentemente, houve aí uma grande repercussão no Natal, umas bebidas aí destiladas, que as pessoas iam lá, compravam, bebiam e quando viam iam parar no hospital, porque dentro da bebida tinha algo chamado de metanol, que levou muitas pessoas à beira da morte, algumas até morreram. Por quê? Estavam entregues à bebida, entregue à bebedice. E a Bíblia diz que aqueles que fazem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Glutonaria, come de tudo, não quer nem saber. Vamos comer, não está nem com fome, já está saciado. Vamos comer mais, vamos comer. Irmãos, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, porque senão talvez tem coisas que Deus quer fazer na tua vida lá daqui 10, 15 anos, tem coisas que Deus já tem preparado para você daqui 20 anos. Como que você quer chegar daqui a 15, 20 anos na sua vida? Quer chegar se arrastando ou quer chegar bem? Quer fazer a obra de Deus na sua velhice com vigor? Ou quer chegar para lá, às vezes até capengando? O que nós fazemos hoje vai ter resultado lá na frente. Se a gente cuida da nossa saúde hoje, lá na frente a gente vai ter saúde. Mas se a gente não zela de nós mesmos, se nós não cuidamos nem do nosso corpo, como que a gente vai fazer a obra do Senhor lá na frente? O nosso corpo, irmãos, é o nosso instrumento. Não se esqueça disso. O nosso corpo é o nosso instrumento. Se o corpo estiver ruim, se a saúde estiver ruim, a gente não tem força para fazer nada. Não consegue trabalhar, não trabalha bem, não dorme bem, não acorda bem, não vive bem. Aquele que não tem corpo saudável, aquele que não tem hábito saudável na sua vida. Cuide do seu corpo. Irmãos, não é, vou cuidar do meu corpo, pastor, colocar lá uma roupinha bonitinha, apertadinha, eu vou sair desfilando com o meu corpo. É isso? Não. Mas é isso. Cuidou do corpo e termina indo para o inferno. Não é isso não. Tem que cuidar da saúde. Irmãos, tem pessoas aqui que o médico já falou para você: você tem que parar de comer isso. Você precisa fazer uma atividade física. Você precisa ter hábitos mais saudáveis. E a gente escuta, mas entra por aqui, sai por ali, mas a alma está bem cuidada. Mas o Espírito está na presença de Deus, é verdade. Mas se a gente não cuidar do templo de Deus, se não cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde, naquele dia nós vamos ter que dar conta ao Senhor. Porque o nosso corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo. E aquele
que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá naquele dia. Glória a Deus. O pastor que esteve aqui sábado passado, ele falou, até comentou com o Natal. Pastor Natal, olha, eu não sei se ele chegou a falar dessas maneiras, pô. Eu sei que ele comentou com o Natal. Teve um infarto, 2 infartos. Você sabia que a circunferência abdominal, o tamanho da barriga, influencia na probabilidade de infarto? Está relacionado? Excesso de peso, excesso de gordura no sangue, está relacionado a AVC e a infarto. E a gente fala, mas eu não... para que eu vou passar no médico fazer um check-up? Para que eu vou cuidar, né? Não, quem procura acha. Que acha tempo de cuidar, né? De conseguir reverter. Irmãos, melhor na nossa vida é prevenir do que remediar. Hoje o governo, o Estado, ele investe pesado na saúde, mas na remediação. Mas quando se trata da prevenção, a gente se esquece. Quem se cuida antes não precisa remediar depois. Quem se previne antes não tem por que remediar lá na frente, porque ele já está se cuidando hoje, já está se cuidando aqui. Amanhã a saúde vai estar boa, por quê? Porque ele se preveniu, ele se cuidou. E para nós, irmãos, esta palavra é muito verdadeira. Não é porque nós servimos ao Senhor, cuidamos da nossa alma, alimentamos o nosso espírito, que a gente vai relaxar com o nosso corpo, com a nossa saúde. Até porque se o corpo não estiver em pé, como que a gente vai sair pregar a palavra? Se eu não cuidar da minha voz, não cuidar do meu fôlego, não cuidar da minha saúde, do meu corpo, como que eu vou pregar a palavra lá não sei na onde? Às vezes eu não consigo nem montar num carro e chegar até lá para poder pregar. A saúde não deixa. Eu estou limitando a obra de Deus na minha vida por falta de cuidado, falta de zelo com o meu próprio corpo. Então, irmãos, é importante a gente servir ao Senhor. A alma tem que estar bem cuidada, é verdade. Mas cuide também do seu corpo, cuide também da sua saúde, porque lá na frente você vai viver bem, vai ter uma boa velhice, não vai sofrer dores maiores. Então nós temos que nos atentar para isso, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, para nós estarmos terminando, eu vou ler aqui. Glória a Deus. Primeira Coríntios 6, 19, diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu glorifico a Deus até no meu corpo, não é só no espírito. Não é só glorificando a Deus que eu exalto o nome do Senhor. Não é só na igreja que eu glorifico a Deus. Eu também glorifico a Deus no meu corpo, porque o espírito e o corpo que estão em mim pertencem ao Senhor. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo de Deus e que não sois de vós mesmos? Portanto, glorificai ao Senhor no vosso corpo e no vosso espírito. Cuide da sua alma, cuide do teu espírito, mas também cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, para que lá na frente, a gente não venha ter coisas ruins acontecendo conosco por causa da nossa saúde. Se você puder fazer uma atividade física, faça. Irmãos, eu trabalho na saúde e sou formado em educação física, e eu sei que muitos problemas na nossa vida, até problemas psicológicos, psicossomáticos, eles vêm por causa de uma vida às vezes sedentária. A gente não faz uma atividade física, a gente não controla a alimentação, a gente não faz ali, irmãos, uma atividade física previne muito mais do que o remédio. Ela regula muito mais o nosso organismo do que o próprio remédio. Então cuide da sua alimentação. Se puder fazer, 3 dias na semana lá, não pode ser viver culto também, vamos trabalhar o culto, né? Mas lá, segunda, quarta e sexta, pastor, eu tô sentindo ali uns negócios meio estranhos, preciso cuidar da minha saúde. Faz uma caminhada. Convide o seu esposo, sua mulher, vamos fazer uma caminhada hoje. Pega o cachorrinho lá na coleira, vamos sair passear com o cachorrinho. Faça uma atividade física. Cuide da sua alimentação. Cuide da sua saúde. Cuide do seu corpo, que é o templo de Deus, que não pertence a nós, pertence ao Senhor. E aquele que cuida do seu corpo, Deus vai cuidar dele naquele dia. Amém? Glórias a Deus. Vamos se colocar de pé, vamos orar.
irmãos não fiquem bravos comigo não, né? O pastor, por causa que eu tomei gordinho. Não, um pouquinho de gordura é saúde também, viu? Eu falo porque a gordura no corpo ela serve como transportador de hormônio. Quem tem mais gordura, o organismo funciona melhor, porque os hormônios usam a gordura do corpo para poder fazer as funções ali. Mas tudo que é demais, né, irmãos? Nem magreza demais, o pastor nessa linha aqui está pecando mesmo, é muito magro também um pouco. E nem excesso demais também, né, irmão? Nada que é demais é bom, né, irmãos? Nós vamos cuidar da nossa alma, vamos cuidar do nosso espírito, vamos cuidar do nosso corpo também, né, irmãos? Da nossa saúde. Fecha os teus olhos, vamos falar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite, por mais este culto. Continua, Senhor, cuidando da tua igreja e do teu povo. Continua, Senhor, cuidando dos teus filhos. Cuida, Senhor, de cada um que aqui está. Cuida, Senhor, da tua igreja. Cuida, papai, da nossa saúde. Cuida, Senhor, dos teus filhos. É o que nós lhe pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Irmãos, para terminar, Deus sabe, Deus é testemunha. Creio que o Espírito de Deus tem me incomodado e eu tenho orado para vidas aqui falando, Senhor, dê saúde para ele, dê saúde para ela. Porque, irmãos, somos nós que fazemos a obra de Deus. Agora eu oro com Deus e já tem um tempo, irmãos, que Deus tem me incomodado para orar a respeito disso. Senhor, dê saúde para meu irmão, dê saúde para minha irmã, porque a igreja lá precisa daquele irmão, a igreja lá está contando com aquele irmão. Dê saúde para ele, dê saúde para ela, porque quanto mais saúde Deus lhes der, Deus nos der, mais nós teremos disposição para fazer a obra do Senhor. E a minha oração, irmãos, e Deus sabe, Deus é testemunho, o quanto eu tenho orado, Senhor, dê saúde lá para o meu irmão, dê saúde lá para minha irmã, porque a igreja, Senhor, está de pé também por causa dele, por causa dela. E eu creio que nesta noite Deus está restaurando a saúde de vidas aqui. Eu creio que esta palavra não veio em vão, mas veio como bálsamo de Deus para a vida de cada um de nós. E Deus há de cuidar da saúde do teu povo. Deus há de cuidar de cada um de nós. Porque eu creio que quando você está de pé com saúde, você que é, aleluia, um obreiro da casa de Deus, alguém que está ali servindo ao Senhor, que Deus te dê cada dia mais saúde, porque a tua vida é muito importante no reino de Deus. Não abrevie os seus dias por falta de cuidado. Não abrevie os seus dias por falta de zelo com o seu corpo e com a sua saúde. Viva bem. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Abundância de vida, abundância de dias, abundância de saúde. É isso que Deus tem para nós. Nós vamos cuidar daquilo que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. O nosso corpo não é nosso, mas está sob a nossa responsabilidade, se nós vamos cuidar ou não da nossa saúde. Mas eu digo, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, porque o seu corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo.